E agora vamos ao Tarcísio? Olha aqui. Deixa aí na agulha, o Pedro, deixa aí na agulha o vídeo do Tarcísio lá no mercado financeiro, acho que foi anteontem. Ele falando que vai fazer e acontecer. O fato é, Tarcísio se ajoelha, só que a diferença do Djavan, do Camões, do Walt Whitman, ele se ajoelha aos pés do derrotado, né? Caí nos pés do perdedor para ser o serviçal. Não é exatamente um samurai, né? Olha que ideia linda essa de a gente se render, né, ao amor, mesmo sendo perdedor, mesmo não sendo correspondido. Olha só. Essa é uma ideia grandiosa. Aliás, o Lulu Santos tem uma música linda a respeito. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça. Não. O Tarcísio, não é que ele goste, ele está sendo oportunista. E curiosamente não, o Eduardo tem todas as ideias ruins que alguém consegue ter, mas burro ele não é. Então depois do Tarcísio, porque o Tarcísio, ele lançou, me avisa se o vídeo do Tarcísio de ontem tá aí, tá no ponto? Tá sim. Tá. Põe o vídeo do Tarcísio, que a gente exibiu aqui ontem, porque tem uma tese ali do Tarcísio, que o Eduardo tá falando, não aceito. Se vai aceitar ou não, não sei. Mas põe o vídeo do Tarcísio, vai. Esse campo da direita, que às vezes o pessoal está desorganizado, esse campo vai apresentar um projeto para o Brasil, em cima destes pilares, daqueles pilares que são importantes, o pilar da desburocratização, da desindexação, da desvinculação, um pilar liberal, um pilar conservador, porque a sociedade brasileira é conservadora, um pilar que privilegie o trabalho, privilegie, né, a emancipação, né, o empreendedorismo, e a gente mexa nas balizas que a gente precisa mexer para trazer esse capital que está aí, porque o Brasil hoje fica brigando por um pouquinho de capital assim, e tem um excesso de liquidez ali, procurando um destino, e a gente pode trazer esse excesso de liquidez para cá. Não está difícil. E essa turma vai se organizar, vai apresentar esse projeto, e esse projeto vai ser vencedor ano que vem. Não tenha dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT. Já falamos, palestra dada ontem para o mercado financeiro. Então, assim, a ideia é, nós vamos levar o Brasil do PT. Quem é PT? Ah, vocês vão com o PT. Tudo que não for PT tá para cá. Tá com a gente. E eu sou o homem. No dia anterior tinha dito que não era ele. Mas claro que ele quer ser. Está se preparando para isso. E aí, o Eduardo, numa entrevista ao UOL, a Letícia Casado, disse, não. Olha lá. O deputado federal voltou a criticar Tarcísio de Freitas e disse que o governador não é um candidato da direita. A declaração foi dada nessa entrevista que você citou ao UOL, publicada ontem, a gente vai acompanhar. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas, né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes, né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né, aquelas pessoas radicais, que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Isso é um problema, porque achando, não especificamente Tarcísio, mas no entorno dele, né, crendo que os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda, e isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018. E a gente tem que continuar fazendo isso
para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime. Porque o governador Tarcísio, por exemplo, quando ele coloca, né, dinheiro numa parada LGBT, no final das contas, isso vai acabar caindo em ONG, vai acabar caindo em advogado, que depois vai tentar pegar meu passaporte aqui, que vai tentar processar, né, o Flávio Bolsonaro por qualquer motivo que seja. Então você tem que enxergar o seu inimigo como ele é. Como diz no livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você não conhecer o seu inimigo e apenas conhecer a si próprio, para cada vitória, você vai ter uma derrota nesse campo de batalha. E ao que me parece, isso falta no Tarcísio. O Tarcísio, ele tenta navegar por mares calmos. E isso daí é um defeito gigantesco para um político. Eu sempre gosto quando a pessoa cita a arte da guerra, porque a arte da guerra, vai bem, serve para tudo. Qualquer coisa. É longo demais. Qualquer coisa, Arthur, pode citar a arte da guerra que você acha. Se você tiver com caganeira, você vai lá e acha uma frase, como diz na arte da guerra, e como é que você vai lutar contra o seu intestino solto. Entende? Vai ter, o Sun Tzu vai te dizer alguma coisa contra a caganeira. Pode ficar tranquilo. Na espinhela caída, vai ler o Sun Tzu. Unha encravada, tem o Sun Tzu. Você usa para aquilo que você quiser. Entre quatro paredes, por exemplo. Hã? Entre quatro paredes, por exemplo. Dicas, assim, Dicas, conselhos. assim, conselhos. Ah, sim, não, tudo. Tá bom. Tem a arte da guerra. Agora, também, obviamente, discordo dele que o Tarcísio não seja de direita. O Tarcísio também é de extrema direita. Como o Eduardo. Você vai dar dinheiro para parada LGBT, sempre na hora aparece um LGBTQIA+. Nossa, imagina, restrição dele ao Tarcísio, LGBTQI. É evidente que a estratégia dos que estão com Tarcísio, ela parece mais eficaz. Para esse negócio, PT ou não PT? PT ou não PT? A tal da polarização. PT ou não PT? Porém, o problema do Eduardo não é esse. A questão, o troço com o qual ele lida não é esse. Nós já falamos aqui, tem um vídeo dele, inclusive, em que ele fala que tudo bem se perder. Se perder, perdeu. Mas ele não quer perder a ideia. Essa ideia que ele tem. Da revolução da extrema... Ele diz da extrema direita. Que ele é, que o Tarcísio é. Sim. Acontece que ele vê o patrimônio político como patrimônio familiar. E ele não está disposto a abrir mão disso. E a gente vê que não basta ter o sobrenome Bolsonaro. É preciso também ter o sangue Bolsonaro. Meu único medo é que ainda acabe caindo no colo do Jean Renan. E a gente mude junto a língua portuguesa. E os cidadãos todos, como ele diz, né? Vejam nele um novo farol de Alexandria. Né? Porque você sabe, né, vai caindo, e chega no Jean Renan. Porque sangue tem. Né? Da família. Porque ele também falou sobre o Flávio ser candidato e por que não Michele. Aí. Vamos trazer então sobre esses candidatos da direita. Eduardo demonstrou a preferência clara pelo irmão, a Michele. Por que eu faço uma preferência pelo Flávio? Porque o Flávio já é uma pessoa conhecida, né? É um perfil mais articulador, que lida bem com várias pessoas do centro, então ele tem trânsito, ele é uma pessoa mais afeita até a questão do diálogo mesmo. Então eu acho que ele tem, né, uma capacidade já demonstrada, já testada. Não é que a Michele não tenha, mas a Michele ainda falta ali um componente, né, no escrutínio público de ter um mandato. Né? Eu acho que o Flávio estaria em condições muito mais preparado, né? Não desmerecendo nem um pouco a Michele, mas o Flávio estaria em uma posição muito mais preparado para assumir essa difícil missão,
esse desafio, né, do que a Michelle nesse momento. Eu achava, na verdade, que ele não falou na resposta anterior que esse negócio de centro, como é? Tirar das trevas do centro, né? Então, das trevas do centro, das trevas da esquerda, das trevas do centro, né? Ah, mas agora o Flávio consegue. O Flávio é super falar com o centro é com ele mesmo. Como é que é? O candidato que tiver a benção de Bolsonaro, ele tem de ter o que mesmo? Ele precisa prometer o indulto. E aí ele disse na entrevista à Folha, né? E se o Supremo falar que é inconstitucional? Vocês lembram a receita dele? Qual era? Qual foi? Uai, atropela o Supremo. Centro, né? É um articulador. Né? Não, é que a Michelle... Não que eu ache que a Michelle, assim, para qualquer atividade política, tenha mais experiência do que o Flávio. Obviamente não tem. Né? A única coisa que eu não vi o Flávio fazer até agora foi falar línguas estranhas. Quer dizer, ele fala uma língua estranha. Mas não é uma língua estranha daquela supostamente bíblica. E não estou fazendo pouco caso de ninguém. É que tem língua estranha que Deus também não entende. Ele fala, meu Deus, mas que língua estranha é essa? Hã? E o Eduardo já falou que, se preciso, a gente tem o vídeo aí, né? Que, se preciso, ele perde. Né? Ele falou isso no podcast Market Makers, no dia 5 de novembro. Põe aí, só para lembrar, vai. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva. Várias, eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos, eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo, o eleitor de direita. E, no fundo, é não perder, insisto, é não sair desse núcleo aí. Ele vê isso como uma usurpação. E eu volto a observar, eu adoro quando essas pessoas falam em conservadorismo. Né? O Tarcísio também falou, Brasil é conservador. O que será que eles entendem? Qual bibliografia? Não, o Olavo de Carvalho não era conservador. Qual bibliografia? Só para deixar claro, o conservadorismo, existe... O conservadorismo, o pensamento conservador, para valer, ele não é avesso à democracia. Conservam-se as instituições e dentro das instituições se fazem mudanças. O pensamento progressista tende a falar, não, temos que mudar as instituições também, porque senão as instituições acabam funcionando como limitador. Mas dentro de padrões democráticos, nos dois casos. Isso tudo, bolsonarismo, Tarcísio, isso tudo, nada disso é conservador, isso é reacionário. É querer fazer a sociedade andar para trás. O próprio Eduardo dá o exemplo da comunidade LGBT, que por eles... a união civil entre pessoas do mesmo sexo seria proibida. Se imporia um padrão. Eles que falam tanto em liberdade não aceitam determinadas liberdades individuais. Querem impor o seu padrão às outras pessoas. E só para deixar claro esse papo de conservadorismo, que não é conservadorismo, é outra coisa. É reacionarismo. Agora, de qualquer modo, eles não veem. O Tarcísio vai lá, fica fazendo mesuras, fica se ajoelhando, fica... E claro que Tarcísio vai indo cada vez mais para a direita com esse negócio, né? Se é possível, para tentar provar que ele é de confiança. Para tentar provar um golpista que ele é de confiança. E ele até é, mas ele vai criar a sua própria herança.
ou seu próprio patrimônio para deixar de herança. E o Eduardo saca isso. Ele diz, não quero. Nem a Michele, ela só dorme com meu pai e vira ele de lado quando ele sufoca. Mas não é Bolsonaro, né? O Flávio é Bolsonaro. Ah, mas o Flávio quer? O Flávio seria vice do Tarcísio numa boa. Aliás, nem isso ele faz questão. Ele faz questão de fazer um bom acordo, que continue a vida boa. Mas não o Eduardo. E também ele diz, voto automático do bolsonarismo ele não tem não pensa que é assim. Porque o raciocínio faz sentido. Se o Bolsonaro transfere todos os votos dele, Tarcísio, ou pelo menos 70%, 80%, Tarcísio fala, bom, já saio com 20 e tantos, aí eu vou tentar ganhar votos de centro, vou tentar demonstrar qual é o raciocínio do Eduardo que faz sentido. Fazer sentido não quer dizer que eu concorde. Faz sentido. Isso aqui é como se fosse assim, só para deixar claro que fazer sentido não é concordar. Digamos que você está numa guerra, Valeu Bene. O general K lutando com os outros do lado de lá, aí olha o que o inimigo está fazendo e diz, não é estúpido, faz sentido. Mas eu não quero que dê certo, mas faz sentido. Né? Então o raciocínio aqui que faz sentido é o seguinte, se ele parte do princípio que os nossos votos já vão para ele mesmo, ele não precisa mais ficar jurando o reacionarismo todo dia, vale bem? Sim. Arthur? Aí ele vai tentar ganhar um votinho mais progressista, né? Sim. Para desempatar. De algum modo, espelhado, o Lula fez isso do lado de lá. Com a diferença de que o Lula tinha os votos progressistas. Não tinha alternativa. Os progressistas eram Lula, os democratas eram Lula. Ele teve que ganhar alguns votos mais à direita. E aqui o Tarcísio teria que ganhar mais alguns votos à esquerda dele próprio, à esquerda relativa, tá? Que ainda pode ser direita, só para deixar claro. Né? E aí ele falou, eu divido a direita? Tô me lixando, podem falar isso à vontade, vai. Em outro trecho da entrevista, ele afirmou que está se lixando se falarem, que ele provoca justamente divisão no campo da direita. Né, outra questão, Valdemar da Costa Neto, ele fala que eu estou prejudicando o Jair Bolsonaro, né, que eu estou matando o meu pai. Ora, se eu não falar nada diante de uma declaração dessa, meu Deus do céu, né, eu acho que eu não posso nem ter uma honra de ser filho do Jair Bolsonaro. Então eu apenas reajo a esse tipo de provocação que é me dada e não vou parar, já aviso a eles. Toda vez que sair uma notinha, alguma coisa nesse sentido, eu estou me lixando se vão falar que estou dividindo a direita. Eu vou falar a verdade. E é assim que eu aprendi com meu pai, de angariar um movimento político. Então é isso, ele está no movimento político. Você acha, Reinaldo, que ele vai resistir? Eu tenho amigos progressistas que acham que isso aí é puro jogo de cena. Diz assim, ele está só fazendo isso, na hora H ele cede, faz o grande acordo com o Tarcísio, todos respiram aliviados, né? Tem a sua lógica esse troço, né? Tarcísio já tomou banho de loja, né? Tarcísio já tomou banho de loja, vocês já viram? Né? Já está mais magro, fez algum procedimento no rosto, né? E eu não estou falando isso em tom jocoso. Todo mundo tem o direito de tentar ficar mais bonito. Há aqueles, como nós três, que não precisam disso. A natureza já veio tão bem proporcionada, né? Sim. Tudo tão harmonizado já naturalmente, Valeu Bene, pela natureza, né, que a gente não precisa investir nisso. É impossível E até. agora... Oi? É impossível até.
É impossível. Na verdade, a gente até busca se enfeiar um pouco para não achar que a gente está dando uma de escamoso, que é uma palavra que eu usava muito quando eu era criança. Eu falava assim, ih, mina, não tá dando bola escamosa. As minas bonitas passavam, ô Arthur, e não dava bola pra gente, não. Os moleques, a gente falava escamosa. Mas isso era na praça? Era em algum lugar específico? Não? Na praça, na escola, né? Que a gente queria chamar atenção, né? Das minas bonitas. E as minas bonitas, geralmente, na idade, inclusive, que as minas bonitas não querem saber dos minos da mesma idade, elas querem saber de minos mais velhos. Clássico. É escamosa. Entendeu? A gente até não pode se mostrar escamoso, né? Porque, sabe? Agora, o Tarcísio está preparado, mudou o guarda-roupa, inclusive. É incrível que eu não tenham percebido isso. Né? Eu, como gosto de roupitas, eu noto. Né? Já mudou o guarda-roupa. Está preparado. O Eduardo vai resistir? Capital quer, mercado quer, pedaços importantes da mídia querem. Ele vai conseguir resistir? Aí ele tem a coisa, meu pai resistiu a tudo, eu também resistirei. Né? Vamos ver. Tem até março. Que aí Tarcísio tem que se descompatibilizar. Os seus aliados dizem, é ele e acabou, e Eduardo não vai apitar nesse troço. Eduardo já era. E há aqueles que dizem, isso é só um jogo, uma encenação para enganar o campo progressista e democrático. Bolsonaro, PL, suspende salário e atividades partidárias, lembrando que dinheiro de partido é dinheiro público, tá? Só para deixar claro. Vai lá. O PL anunciou a interrupção dos salários e das atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro em função da suspensão dos direitos políticos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Presidente de honra da legenda, Bolsonaro recebia um salário líquido de R$ 33.700 por mês. Segundo o Partido Liberal, a decisão vale enquanto perdurarem os efeitos da condenação pelo STF. Na decisão, o PL cita a lei dos partidos políticos. Diz o seguinte, infelizmente, por decorrência da Lei 9.096 de 1995, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório 2.668, diz o texto. Deixa eu dizer uma coisa. Encerramos aí, vale bem, é o bloco, tá? Tá bom. Encerramos o bloco. É claro que não é uma suspensão por querer, né? Mas também, né, a gente suspende, como eu vou dizer, suspende a notificação oficial de que a coisa aconteceu, se é que vocês me entendem, né? Há um vídeo histórico do Bolsonaro, o jovem deputado Bolsonaro, dizendo, sonego mesmo! Sonego tudo que eu posso. Sonegar é um direito que você tem de sonegar, pô. Ele já era um devedor contumaz antes disso ficar famoso. Né? E a defesa diz que Bolsonaro não usou o telefone do Nicolas Ferreira. Não vamos nem... Tem muita coisa. Não usou, porque o Nicolas ficou lá com o telefone, não usou e tal. Isso é engraçado, porque não pode usar o telefone ali, porque para você falar o telefone com alguém, você precisa estar ao telefone? Não, né? Não. Basta você falar alto. A Lília é testemunha que eu vivo fazendo isso. Mas eu estou muito ocupado, eu vejo que ela está falando com uma pessoa amiga, de que eu gosto tal. E eu falo, oi, aí, beijo, tal, desculpa, agora não posso. Então você não precisa. Né? Aí, é claro, vem com assim.